Oiê, a paz de Deus a todas as sentinelas. Eu sou a sentinela Ingrid. A gente vai estudar Provérbios 11. Vou começar lendo, né? Todo o texto. Então vamos lá. Provérbios 11. O peso falso é abominação ao Senhor, mas o peso justo lhe agrada. Quando vem a soberba, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos lhe guiará o caminho, mas aos pecadores a perversidade deles os destruirá. Não aproveitarão as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endereçará seu caminho, mas o ímpio por sua impiedade cairá. A justiça dos retos os livrará, mas os pecadores serão apanhados em seu pecado. Quando morre o homem ímpio, perece sua esperança, e a expectação dos maus perecerá. O justo é libertado da tribulação, mas o ímpio entra para ocupar o lugar dele. O hipócrita destrói com a boca o seu próximo, mas os justos são libertados com a sua sabedoria. Com o êxito dos justos, a cidade se alegra, mas quando os ímpios perecem, há festa. Pela bênção dos retos, a cidade será engrandecida, mas pela boca dos ímpios será transtornada. O que menospreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem prudente cala. Quem anda em fofoca divulga os seus segredos, mas o de espírito fiel oculta as coisas. Onde não há direção sábia, cairá o povo, mas na multidão de conselheiros há esperança. Com ansiedade será afligido quem fica por fiador de um estranho, mas quem temer ficar por fiador viverá seguro. A mulher graciosa retém a honra, e o homem forte retém as riquezas. Assim mesmo beneficia-se o homem misericordioso, mas o cruel atormenta a si mesmo. O ímpio concede um falso salário, mas o que semeia justiça certamente terá o galardão. Como a justiça conduz a vida, assim que segue o mal, o faz para a sua morte. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho irrepreensível lhes são agradáveis. Cedo ou tarde o mal será castigado, mas a decência dos justos será livre. Como o brinco de ouro no focinho de um porco é a mulher formosa sem descrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. A quem reparte, mais lhe é acrescentado, e a quem retém mais do que é justo, bem lhe a proveza. A alma generosa prosperará, e quem saciar, ela também será saciado. Ao que monopoliza o grão, o povo o amaldiçoará, mas haverá bênção sobre a cabeça do que vende. Quem busca o bem, obterá favor, mas quem busca o mal lhe sobrevirá. Quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem desordena sua casa herdará vento, e o nécio será servo do sábio de coração. O fruto da justiça é a árvore da vida. Quem ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém? Aleluia, meu Deus. É, o livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão. E Salomão aqui, não só nesse versículo, mas todo o livro de Provérbios, né? É literalmente uma aula de vida. Ele deixa claro o quanto Deus abomina a perversidade, a desonestidade e o quanto ele se alegra com a nossa honestidade, com a nossa integridade. É um verdadeiro experimento do que foi vivido pelo servo Salomão. Salomão, ele escreveu esses mandamentos através da voz de Deus, né? Para que a gente seja um povo que tenha esperança, seja um povo agradável aos olhos de Deus, para que a gente não caia na tentação. Então, ele trouxe várias situações, ou seja, ele fez várias comparações em ações boas e em ações ruins. Ações boas versus ruins. Aqui no começo,
desse texto, no capítulo 11, versículo 2, está escrito: quando vem a soberba, vem também a desonra. O que seria essa soberba? Essa soberba, a gente tem que pensar. Porque essa soberba acontece muito hoje. Existem muitas pessoas que são realmente desleal à palavra de Deus e acha que pode ser mais do que todo mundo. Ou seja, soberba significa uma pessoa engrandecida, significa uma pessoa com superioridade. E isso, infelizmente, hoje acontece muito, muito, muito. Por isso que devemos ser fiel e íntegras na palavra do Senhor Jesus. A gente tem que mantenha-se fiel. Ou seja, escutar mais, falar menos e discernir, ter discernimento o que estamos ouvindo. Porque também fala do hipócrita. O hipócrita amaldiçoa a sua casa. Então, o hipócrita, o que ele faz? Ele destrói as pessoas. Ele utiliza palavras destrutivas. Ele desanima o seu próximo. Nos dias de hoje, a gente se depara com muitos falsos profetas que usam o nome de Deus para se aproveitar do momento que a gente está vivendo. Ou seja, estamos no final dos tempos. A gente sabe que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Só não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que esse dia está muito próximo. E é por isso que Jesus aqui, ele nos dá o direcionamento. Ele fala: meus filhos, mantenham-se na minha palavra. Guarde os meus mandamentos na tábua do seu coração, no profundo do seu coração. Deus já deixou bem claro que para a gente ter sabedoria, a gente tem que ler a palavra dele. Ler, reler, meditar, seja o que for, tirar um tempo para Deus. Isso é o ensinamento básico da vida. A Bíblia, ela é, na verdade, ela é um manual da vida. Ela é um manual de como você deve agir, de como você deve tratar o seu irmão, de como você deve tratar as pessoas que você ama e até as que às vezes a gente tem um sentimento ruim, a gente tem que tirar aquele sentimento do nosso coração. Porque Deus não quer que a gente viva com sentimentos ruins. Deus não quer que a gente seja soberba. Deus não quer que a gente seja uma pessoa ruim. Ao contrário, Deus quer que a gente seja a semelhança dele. Então, nesse texto, o que muito me chama atenção é o versículo 9. Porque aqui está escrito: a hipocrisia destrói com a boca o seu próximo, mas os justos são liberados com sua sabedoria. Aleluia. Por quê? A hipocrisia, ela acaba destruindo a gente. Ela vem, é, ela vem para destruir, para assolar, para nos enganar, e a gente não pode deixar que isso entre na nossa mente. Deus fala: não sejam enganados, sejam sábias, sejam pessoas sábios. Então Deus, ele está preparando a gente, ele já avisou que a gente tem que ter sabedoria para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja engolido por essas palavras dos falsos profetas. Fofoca, é, conversinha ali, conversinha aqui. Gente, a gente tem que aprender a se calar mais um pouco. Ouvir mais, discernir e ter entendimento, pedir entendimento para Deus. Guardar as coisas que Deus fala para gente. Aquele que honra, guarda no teu coração. Então devemos guardar no profundo do coração a justiça, o mandamento, obedecer ao Pai, porque certamente a recompensa será maravilhosa. A recompensa será muito mais do que esperamos. E qual a nossa recompensa? Aqui na Terra, podemos pensar na seguinte recompensa: estar vivos, estarmos com a nossa família, termos o que comer. Na verdade, só da gente abrir o olho, dormir e abrir o olho e ver mais um dia, mais uma oportunidade de poder falar da palavra de Deus, de poder falar o quanto Deus é maravilhoso, de poder fazer testificação, sabe? De Deus mesmo, de poder viver um momento que Ele nos concede, a oportunidade que Ele nos consegue aqui na Terra já é uma recompensa ao extremo. Mas
muitas pessoas perguntam: tá, e se eu servir a Jesus? E se eu, e se eu, e se eu seguir esse livro do Provérbios? Se eu seguir a Bíblia, se eu meditar em Provérbios, que é um ensinamento de vida, qual a minha recompensa? Irmãos, tá mais claro do que nunca. Qual a recompensa? A recompensa será o galardão da vitória, o nome escrito no livro da vida, a vida eterna e a comunhão com Deus. Imagina você ouvir Deus chamando você naquele grande dia. Falar: Ingrid, vem aqui. Ingrid, vem, chegue ao meu reino. Me convidar para sentar à mesa, convidar você, irmão, para sentar à mesa. Meu Deus, imagina. Não tem recompensa maior do que o reino dos céus, do que a entrada autorizada por Deus no reino dos céus. Então, gente, a gente tem que prestar muito atenção no que Deus está dizendo aqui. Outra coisa que está muito claro também é quando o Senhor fala que ele abomina o peso falso, mas o justo agrada a Deus. Ou seja, o que que Deus quer falar com a gente aqui? Repugnação. Ele enoja a repugnação. Ele está falando da honestidade, dos caminhos dos retos. Ou seja, Deus é o nosso doador de vida. Ele nos deu a vida. Ele sabe o que é essencial para a gente. Não precisamos mais do que pedimos. Nós, seres humanos, a gente pede muita coisa para Deus, sim. Nunca tá bom. Sempre a gente acha alguma coisa para criticar. Sempre estamos insatisfeitos porque é uma coisa carnal. Infelizmente, essa é a verdade. Mas nós cristãos, o que que a gente acredita? A gente tem que ser satisfeitos. E quando a gente está em Cristo, a gente aprende a ter satisfação em tudo que Ele nos concede. E assim a gente aprende a valorizar o que realmente importa e amar a Deus e amar a palavra acima de todas as coisas. Quando amamos e introduzimos a palavra de Deus na nossa vida, a justiça de Deus, procuramos conhecer Ele mais e mais. A sede de conhecer ao Senhor é muito maior. A sede de chegar mais perto do Senhor é muito maior. E a sede de se afastar do pecado também. Então a gente tem que procurar conhecer a palavra, guardar a palavra na mente e na memória, porque sabedoria é uma coisa que nunca ninguém vai tirar. Se você estudar a Bíblia, se você pegar, se você dedicar o seu tempo para Deus, isso nunca vai tirar. São coisas que vai ficar gravado no seu coração, coisas que vai ficar gravada na sua mente, um ensinamento de vida diante de Deus, que é único, que é o único que a gente tem que dar todo o poder, toda a glória, é o único que a gente tem que glorificar sem pensar. Glorificar o tempo inteiro, porque Ele sim é o dono de tudo e Ele sim manda em tudo, a todo momento, a todo segundo. Então, temos que ser grato a Deus, conhecer o Senhor mais e mais, aprendermos, aqui está falando, aprendermos se calar e a falar no momento certo, sendo generoso com o seu próximo. A generosidade, muitas vezes, é, ela acaba travando algo na nossa vida. Por quê? Porque a gente acha que às vezes a gente está sendo generoso com o nosso próximo. Mas generosidade não é você dar bem material, não é você fazer favor. Generosidade é você amar o seu próximo. Você apresentar Deus para ele, ensinar, tentar falar da palavra de Deus para ele e ensinar para ele o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus nos ensina a viver nos caminhos dele. Sem sombra de dúvidas, o único que pode nos dar a árvore da vida, assim como fala lá em no versículo 30, que já está no finalzinho. O, o fruto do justo é a árvore de vida. Quem ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Por quê? Quem ganha almas é sábio. Mas através de quem a gente tem essa sabedoria? Porque não é nós, seres humanos, que conquistamos as almas. Não. Quem conquista é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem. Jesus, ele foi embora, mas ele deixou um consolador, que é o Espírito Santo.
Então, gente, a partir do momento que o Espírito Santo está na sua vida, pode segurar e confiar que Jesus está contigo. Vamos guardar esses provérbios, os ensinamentos, o que Deus abomina, ter discernimento da palavra, o que Deus abomina, o que Deus é a favor, e vamos agir com honestidade, sinceridade. Quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, fugimos do pecado e não se colocamos à disposição dele. Porque, ou seja, somos pecadores sim, mas podemos fugir. Não estamos de acordo com o pecado. Então, temos que fazer a palavra de Deus. O que Deus manda, o que Deus fala e o que Deus nos direciona. Muito obrigado por essa palavra. Deus é maravilhoso, não se esqueça disso. E Jesus te ama. Ele te ama acima de tudo. Deus deu um único filho, Jesus Cristo, pela minha vida, pela sua vida. E é por isso que hoje temos uma família e uma oportunidade de entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, declarem sim que Deus é maravilhoso, que Ele é o único, que Ele salva. Jesus salva. Ele é maravilhoso, gente. E não tem igual a Ele. Não existe ninguém maior que Ele, tá? Espero que fique bem claro e sigam os ensinamentos, porque Provérbios é realmente um livro do ensino da vida. É um livro onde você aprende a conviver, onde você aprende a ter sabedoria, onde você aprende a ser honesto e o melhor ainda, o bem sempre vencerá o mal. Então, se você plantar o bem, você colherá o bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, minhas irmãs.